dele, eu confesso que fiquei um tanto preocupado, porque é um tema extremamente difícil de nós Muito. entendermos quando a gente lê o Apocalipse de João, né? Mas o Heitor veio trazendo informações aí para a gente e só veio a acrescentar elementos no nosso raciocínio e nos ajudar a entender. Mas o que fica de tudo isso que na minha opinião, o Heitor, é de que quando ele falou na destruição do templo, foi quando destruíram Jesus na sua crucificação. E quando Jesus disse que em 3 dias ele iria reconstruir o templo, ele ressurge, ele ressuscita e um novo templo é implantado no coração do ser humano, a fim de que ele entenda que nós somos eternos. Pode-se matar o espírito, pode-se matar o corpo, mas não pode-se matar o espírito. Pode-se matar o homem, mas não se mata uma ideia. E aí eu estava vendo aqui um arrazoado, né? Que se chama Punição e Castigo, e me chamou a atenção dessa pergunta 737, em que Kardec fala em castigo, né? E aí eu peguei esse arrazoado e ele fala o seguinte, né? Eu vou ler o que eu peguei lá. Ele diz assim, o autor, que é Hélio José Guilherme, Instituto de Análise de Comportamento e Terapias. Ele fala, os procedimentos de punição merecem cuidadosa avaliação antes de serem empregados. Deve ser evitado se, porém, a punição for inevitável. Deve, então, ser empregada de forma mais branda possível. Deve entender que todas as especificações pesquisas mostraram que são essenciais para torná-las mais eficientes, deve ainda produzir o menor sofrimento possível. Então, veja, e ele continua dizendo que existe a punição positiva e a punição negativa. Na punição positiva, o termo positivo aqui empregado, ele tem um sentido de adição, de acrescentar, de somar, quando um determinado comportamento é emitido, segue-se a ele a apresentação contingente de um evento, né? E como decorrência de uma relação funcional. E a punição negativa é aquele termo empregado no sentido de subtração, de remoção, de retirada, né? Então, a gente observa que nós estamos sendo assolados por vários tipos de catástrofes, né? Nós temos aí no litoral paulista várias famílias desabrigadas, nós temos lá na Síria o terremoto, nós temos aí em vários outros lugares do mundo também acontecimentos, coisas dessa natureza. E como ele fala aqui que existe a punição positiva, nós não temos ainda consciência do que é que esse povo fez no passado. Como nós não temos o dom de conhecer o passado, se o véu do passado tolda a nossa visão, nossa inteligência,
nosso pensamento, a gente acha que esse povo está sendo punido. Mas, na verdade, a gente, por não saber isso, a gente não sabendo o que eles fizeram no passado, a gente encara isso como uma posição negativa. Encara isso como sendo um castigo de Deus. É lógico que nós ficamos comovidos com tudo isso, né? É, os acontecimentos, os índios Yanomami, os acontecimentos na Síria, os desabamentos de terra lá no litoral paulista. Me parece que teve lá um abalo sísmico no Chile, e a gente está vendo que isso está cada dia mais frequente aos olhos dos seres humanos, né? Nós interpretamos isso como sendo uma coisa negativa. Deus está punindo. Será que Deus está punindo? Será que Deus está alertando as pessoas para que tomem cuidado pelas recomendações que foram feitas para que nós tomássemos conta do planeta, para que nós tomássemos conta da poluição do ar, da água, para que nós vigiássemos os nossos pensamentos, para que nós entendêssemos que ele, Jesus, não veio em vão para trazer os seus ensinamentos, porque a única coisa que Jesus ensinou durante a sua trajetória foi amar. E nós ainda não aprendemos a amar. Por isso eu estou decidido, creio eu, que nós já caímos duas vezes. Nós já tivemos oportunidades e provavelmente nós não entendemos ainda e oxalá nós conseguimos sair dessa nossa vida um pouco de mais conhecimento e entendendo a verdadeira mensagem do Cristo, que é a origem da palavra pecado, né? Se nós buscarmos a origem da palavra pecado, eu já falei isso várias vezes, tanto em grego, como em hebraico e aramaico, ela tem o sentido de desviar-se do caminho, desviar-se da rota, errar o alvo. Então, quando Jesus curava uma pessoa, ele não estava importando com a cura do corpo físico, mas sim com o sentido de trazer aquele espírito para a rota correta da sua evolução. Isso aconteceu com Eliel, Ben Elias, que foi aquele paralítico que queria entrar na casa de Pedro, quando Jesus estava lá e a casa estava apinhada de gente, e, e Eliel chegou carregado numa maca por 4 fortes escravos querendo entrar. E o povo falou, não, você não vai entrar. E nós estamos aqui desde a madrugada esperando o Cristo, e você chega a esta hora e quer entrar, e não deixaram ele entrar. Daí a pouco eles ouvem um barulho no telhado, não era telhado, porque a roda de Pedro era coberta de palha, ele era um pensador, e, e aí Eliel estava sendo descido de sua maca, sustentada por cordas pelos seus fortes escravos. E ele cura, Iliel sai andando dali. No final da tarde, Jesus estava andando pela praia e Pedro vai até Jesus e vê que Jesus está derramando lágrimas. E Pedro fala, mestre, estáis a chorar por quê? Porque operaste tantos milagres, né? Fizeste tantas pessoas serem saudáveis. E Jesus responde para ele, eu não choro por isso, mas eu choro por Eliel não ter aproveitado e não ter entendido aquilo que ele recebeu hoje
porque agora ele está gozando os prazeres da carne. E aí segue a vida e ele vem a reencarnar em 1800 na Alemanha. E ele tenta várias profissões e não consegue, porque ele tem até que a família, aos 18, 20 anos de idade, manda ele para um outro local da Alemanha, onde o tio era médico. E ele se interessa pela medicina. Então ele entra pela escola de medicina e aos 29 anos ele recebe a autorização para atuar como médico. E ele vai atuar exatamente como um médico que trabalhava nos defeitos físicos dos seres humanos. E aí ele forma uma vila, porque ele é reconhecido pela população, ele monta uma clínica e começa a fabricar, né? Mesmo que rudimentarmente, aparelhos para portadores de deficiência física. Era exatamente aquilo que ele tinha lá no passado e que depois de 1800 anos despertou a consciência dele daquilo que Cristo tinha feito. Isso também aconteceu com Emmanuel, quando na época que ele era Públio Lentulus, né, e que a esposa dele, Lívia, pediu que ele buscasse Jesus para curar a sua filha Flávia. E ele, muito prepotente, que era o Públio Lentulus, porque ele era o único que poderia parar o processo de crucificação de Jesus. Ele tinha mais poder do que o, 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 o que crucificou ele lá. Isso me fugiu agora. Ele poderia falar, basta, chega, traiam Cristo aqui que você não deve nada, mas ele não moveu uma palha, um dedo para isso, né? E aí, quando a Lívia pede para ir procurar Jesus, para curar sua filha, ele vai no raio da tarde, meio às escondidas, e ele percebe que aproxima-se dele um ser sereno, calmo, e diz para ele, vai para tua casa e tua filha está curada. E ele estende a mão para Públio e fala, Públio, vem, pegue nas minhas mãos e vê, e pouparás séculos de sofrimento. E Públio não aceitou. E aí, então, ele começa uma trajetória, ele volta para casa, a filha estava curada, a mulher disse que foi pela intercessão do Cristo, mas ele não acreditou nisso, e aí se passaram séculos, como previa Jesus, e aí, nas suas várias encarnações, ele vem em 1910, sendo um orientador do nosso querido Chico Xavier. Então nós vamos sair, talvez, outras vezes. Talvez teremos quedas, espero eu, não tão doloridas na nossa caminhada. E que nós possamos ter entendido que, quando ele disse que destruiria o templo, ele destruiu. Ou ele foi destruído, ou os homens pensaram que seria destruído com a sua frutificação. Mas não foi, porque ele disse que em 3 dias ele reconstruía esse templo, que era o templo, como o Heitor falou, que está dentro de nós, no nosso coração, quando ele veio e mostrou que nós podemos matar o corpo físico, mas nós não podemos matar o espírito. Então, Heitor, só resta
Mais uma vez, quero agradecer pelas suas palavras, pelas brincadeiras que você fez com o número 7 e quero agradecer, esperando que você tenha mais vezes junto de nós, a fim de que nós possamos tê-lo aqui e você trazendo suas mensagens que nos beneficia em muito. Que Deus te abençoe, que Jesus te ilumine, que a espiritualidade sempre esteja contigo e com toda a sua família. Muito obrigado, doutor. Obrigado.